Você conhece os seus pontos fortes? Eu até conheço os meus, mas a maneira como eu estou reagindo a eles, eu estou usando eles, posso estar fazendo de uma maneira bem errada. E nesse vídeo eu vou falar um pouco como isso acontece e como que isso faz sentido para mim. Para poder conhecer os meus pontos fortes, inclusive, aproveitar aqui que está até arrumado. Não vai mostrar a parte de cima não, mas tem duas aqui agora. Eu até tenho falado dessa prateleira há muitos vídeos. Desculpa que eu vou dar as costas rapidinho, só para poder puxar um livro aqui. É o seguinte, esse livro aqui, ó, para mim, o melhor para esse assunto, perfeito para esse assunto. Descubra seus pontos fortes 2.0. Vai parecer o contrário, né? Peço perdão. E a ISO também. Bom, esse livro aqui, ele mostra, acho que tem uns 30 pontos fortes aqui. E o mais interessante dele é que você não precisa ler ele todo, apesar que eu li ele todo e tem um monte de marcação aqui, porque tem coisas aqui que eu acho que eu tenho. E porque é o seguinte, ele te dá um código, aqui ó, cada um tem seu código, tem um código meu aqui na página de trás, que você entra num site e você fazer um teste, né? Com base nesse teste ele te dá 5 pontos fortes. E, cara, depois que ele te dá esses 5 pontos fortes, interessante desse livro aqui, por exemplo, que eu abri no ponto de organização, que é um dos pontos que eu achei que até eu tinha. O que ele explica? Como que a pessoa é, primeiramente, em alguns parágrafos. Depois, como que as pessoas que têm esse ponto forte voltado para a organização nos seus respectivos ramos. E dá ideias para a pessoa que tem esse ponto forte agir, fazer coisas baseadas no que tem de ponto forte. E mais interessante também, o outro ponto que ela sempre dá em todos os pontos aqui, é como você deve trabalhar ou reagir com outras pessoas que se destacam com esse ponto forte, certo? Então ele dá 3 pontos aqui interessantíssimos, te explicando como é, explicando como as pessoas agem, como que você deve fazer e como que as pessoas ao seu redor devem fazer. Eu achava que eu me conhecia, até ler esse livro aqui e ver que faz sentido realmente aquilo que ele me pôs aqui no 5. Mas acaba que a gente tem mais pontos fortes, tá? Inclusive, ele até joga aqui, é da Instituto Gallup, não sei. Ele até joga para você ali, para você pagar, para você liberar os outros pontos fortes que você tem também, para você ter mais consciência daquilo que você tem de bom para poder continuar aplicando. Beleza. Esse teste aqui me fez aprender, entender que eu tenho sim esses pontos, que eu até li o livro todo, né, igual eu falei com vocês, e vi que eu já tinha alguns ali, a mais do que ele me deu. E entre eles, tem vou falar todos, né, são 5, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro que eu vou falar aqui é sobre carisma. Carismático, ser carismático. Por exemplo, no podcast eu percebo que uma das coisas que eu prezo muito é deixar a pessoa à vontade. Pra mim, chegar ao final do podcast e perguntar à pessoa, e aí, como é que foi? A maioria das pessoas comentam assim, cara, me senti em casa, me senti muito confortável aqui. Eu falei, porque geralmente também, quando a pessoa chega nervosa, eu já lanço pra ela, porque é totalmente verdade. Já falo com ela assim, poxa, você tá nervoso, sei, beleza? Tá, mas assim, aproveita esse nervosismo aí, porque ele só serve pra começar. Depois que a gente começar aqui, e eu explico para ela meu esquema de começar o podcast, depois que a gente começar aqui você vai se sentir mais à vontade. Então pode ficar tranquilo que isso passa. É rapidinho. Beleza, esse talento ele me gera uma conexão maior com as pessoas. Gera um conforto maior no ambiente. E eu vejo também, aqui me deu até um insight para poder usar isso para expandir as minhas conexões com as pessoas. As minhas redes de contato. Eu percebo também que eu também tenho a habilidade de fazer tudo ao contrário disso. Inclusive, eu já fiz isso. Cara, não tem como eu voltar atrás, não tem como eu mudar esse fato, mas infelizmente eu fiz uma coisa assim que deixei pessoas desconfortáveis na minha casa, num momento ali de paixão misturada com álcool também, então acaba que... Pô, não é a desculpa que eu tô colocando, não. Eu errei mesmo e pronto, sabe? Mas, enfim, o contrário também acontece. Então, eu tenho o poder de fazer o bem e o poder de fazer o mal com a mesma habilidade, com a mesma coisa.
E isso aconteceu, infelizmente, me lamento muito sobre isso, já fiz tudo que eu poderia fazer sobre isso, né? Menos esquecer, eu não consigo esquecer isso e às vezes martela muito a minha cabeça. Bom, cara, o próximo ponto aqui em questão é a disciplina. A disciplina, cara, ela transforma a minha rotina em consistência, sabe? Eu sou mais consistente nas coisas que eu faço, com base nessa disciplina. E muitas pessoas já vieram falar isso comigo, então quando eu já vi aqui que tinha esse ponto forte aqui, quando eu fui ler o sumário, eu vi que realmente tinha esse ponto forte por causa de falas mesmo, por causa que eu nem vejo, nem sinto assim, mas um exemplo de disciplina que tem na minha vida, apesar que ainda não cheguei lá, é academia. A academia eu tô bem consistente, sempre tive disciplina para ir e isso uma coisa transforma a outra, né? Uma coisa que eu gosto muito na disciplina, que tem que ficar claro com as pessoas que trabalham comigo, é com relação aos prazos. Prazo. Eu amo trabalhar com prazo. Quanto tempo que eu tenho que poder entregar tal coisa assim, assim, assado? Ontem mesmo um amigo que trabalha comigo me entregou 7 vídeos para poder fazer. Ele queria que eu fizesse mas como eu estava editando ali no Flow, eu vi que dava para poder fazer 3, eu já fiz os 3, já entreguei os 3. E basicamente eu precisava de um prazo, então ele me deu aquele dia ali, por quê? Porque já tem outros vídeos com outro editor para poder entregar logo em seguida de mim. Então para mim é ótimo eu ter esse feeling, essa informação antes mesmo de começar a pegar um trabalho. Pra quem não sabe, eu também sou editor de vídeos, acho que é a única habilidade assim, que eu aprendi no digital mesmo, assim, basicamente, a única coisa que eu sei fazer, mas isso é assunto para outro vídeo. E, cara, eu odeio a imprevisibilidade. E, infelizmente, a nossa rotina ela é imprevisível. Ainda mais agora, sendo pai. Ela é muito imprevisível. Deixa eu fechar a porta aqui. Coisas que tem relação a esse ponto forte da minha disciplina, bagunça também. Tem vezes aqui que a gente tá numa bagunça, eu não consigo pensar, cara, não consigo escutar os meus próprios pensamentos. Isso é um nível absurdo que a gente acaba chegando, sabe? E tem relação com a minha disciplina, tem relação. Drena a minha energia, drena totalmente a minha energia. Quando as coisas estão em ordem, eu entrego muito mais, muito mais. Nos primeiros 5, 6 dias, mais tardar 7 dias desse mês, eu entreguei mais de 20 vídeos para minha empresa, o Pod Preto. A gente foi no evento, a gente fez muitos vídeos e ainda ficou muito vídeo para trás. Por quê? Porque eu não vi que eu não ia conseguir fazer tudo. Foram 3 dias de evento e basicamente eu tinha durante o dia, né? Eu chegava no evento de madrugada, dormia, acordava, ia para casa e já tinha o prazo ali para poder começar a editar. Eu não pedi ajuda, infelizmente, um erro meu dessa parte, para poder entregar mais conteúdo, poderia ter entregado mais. E, enfim, foi uma parte de mim aí que eu reconheço e que eu poderia replicar mais e mais vezes, porque não só sou eu o beneficiado desse resultado. É muito bom entregar conteúdo, é muito bom ver o seu conteúdo sendo entregue também pelas redes sociais, né? Pelo Instagram que a gente usa, TikTok também às vezes a gente posta, e enfim, é um número que causa também um ego, né? Pode-se dizer que é um ego? Acho que sim. Enfim, é muito bom ver seus vídeos batendo ali 10, 20 mil visualizações e mais. E, cara, um insight poderoso sobre esse ponto forte é que pequenas coisas repetidas na sua rotina geram grandes resultados lá na frente. Certo? Então, é uma frase também que eu aprendi, que o longo prazo, ele sempre vem. Mas se o longo prazo for realmente vir, que seja para te pagar e não para te cobrar. Fica aí essa reflexãozinha aí com base nisso. O outro ponto aqui é a imparcialidade, ser imparcial, né? É aquela parte da minha previsibilidade. Eu gosto de ter previsão, né? No mundo que a gente vive, que tem muita mudança, eu gosto de ter aquela previsibilidade. Saber, por exemplo, quanto que eu vou ter no final do mês, quanto que eu vou ter depois que eu pagar minhas contas, quanto que eu vou ter, quanto que eu vou conseguir investir esse mês, coisas assim, sabe? Eu gosto dessa previsibilidade, tanto na rotina quanto financeira também, né? Se o plano tá claro, passo a passo, está bem claro para mim, eu vou seguir ele. Cara, imparcialidade,
acho que eu escrevi pouca coisa no meu roteiro aqui. Deixa eu só abrir ele aqui, ó. Rapidinho, porque aqui eu já destaco algumas coisas. Como, por exemplo, aqui, ó. Destaquei aqui, ó. Pra mim, ideia de ação. Tá até marcado aqui em uma cor que eu marcava antigamente. Não vai mostrar não, peço perdão, por causa da luz do sol. Mas eu marcava sempre em laranja coisas que eu preciso fazer. Ação, coisa que demanda ação. Torne-se um líder fornecendo a plataforma necessária para que os menos privilegiados demonstrem o verdadeiro potencial. Essa frase aqui eu não lembro porque muito bem eu marquei na época que eu li esse livro, não. Já tem bem uns anos, deve ter uns 5 anos que eu li esse livro tranquilo. 4 anos. Mas, basicamente, ser imparcial independente de quem seja a pessoa. Porque eu sei que eu moro na cidade interior, eu sei que na minha cidade ela é rica culturalmente, e eu sei também que na minha cidade existem muitos artistas que só precisam de uma coisa: serem produzidos. E o que seria aqui? Seria a plataforma, né, que falou aqui, plataforma necessária para que elas demonstrem o verdadeiro potencial. Então eu, com essa imparcialidade, com essa vontade, com as ferramentas que eu tenho aqui para trabalhar no digital, me atiça, me aguça fornecer essas ferramentas para as pessoas menos privilegiadas alcançarem aquilo que talvez eu tenha esse olho, talvez alguém me mostre que ela tem um potencial, sim. Então aqui são cheios, tem muita artista aqui na minha cidade, muita artista. Só não aparece, só não tem onde demonstrar a sua arte, não tem como, onde, como, quando, sabe? Não tem essas ferramentas. Então cai muito nisso. E claro, eu sempre dou crédito para quem realmente merece ao meu redor. Então eu acredito que eu faço isso muito bem. E se não faço é porque eu falei ali no momento, mas eu sempre procuro fazer isso. Sempre procuro fazer esse elogio quando realmente deve se fazer. O próximo ponto alto aqui é a inclusão. Inclusão, cara, eu amo essa parte em mim. Por exemplo, a gente está numa roda de conversa em algum lugar e a gente está com um assunto no meio dessa roda. E aí, né, todo mundo está demonstrando a sua opinião, demonstrando a sua experiência com base no assunto. Eu vejo que uma pessoa ela não está participando tão bem. Está um pouco retraída e tal. Eu procuro ganchos para poder mostrar para a pessoa, para poder incluir a pessoa ali nesse assunto. É uma habilidade que eu não percebia que eu tinha e que eu gosto de fazer. Resumidamente, esse é o ponto principal desse ponto forte. Porque eu gosto de ver gente incluída no assunto. Você tá ali? Não esteja só por estar. Eu vou tentar incluir você totalmente ali no assunto. Totalmente. Nem que a gente mude de assunto ali por um breve momento, né, que eu vou lembrar de alguma coisa. Enfim, eu sempre tô alerta com isso e faz parte dos meus pontos fortes. Essa inclusão. E uma coisa aqui também, ela tem os dois lados, né? Mas eu vou falar do lado bom primeiro, que é a positividade, cara. Positividade. Eu tenho uma habilidade de transmitir isso no ambiente de uma maneira que eu mude o ambiente para melhor, né, no caso. Eu tô aqui oscilando aqui, mas é elevar o nível do ambiente. Eu percebo, assim, que... sabe, hoje em dia tem muito disso nas redes sociais, tipo, de aura, né? Áurea. Tipo, 100 de áurea, 1000 de áurea. Então, quando eu chego no ambiente, eu procuro chegar naquela explosão, sabe? Energia, aquela coisa, cumprimentar as pessoas que eu conheço, falar, opa, pra quem eu não conheço, que aqui em Minas Gerais a gente tem esse costume. Enfim, mas cidade pequena também, todo mundo conhece todo mundo, pelo menos sabe quem é, né? Conhecer é outra coisa. Mas eu tenho esse poder de animar e transmitir essa energia nos ambientes, né? Mas assim, não é uma coisa 100% o tempo todo. Não é todo dia que a gente está 100% bem para poder transmitir aquilo, né? Obviamente. E isso, o contrário também acontece. Da mesma maneira lá que eu falei no começo, dos meus pontos fortes, essa outra parte aí também acontece, cara, que é abaixar o nível do ambiente, abaixar a energia do ambiente. Então, dependendo do dia como é que eu esteja, das coisas que aconteceu e eu deixar essas coisas me influenciarem, vai ser transmitido no meu ambiente. Porque uma outra coisa também, que até é física, né, é que eu sou muito expressivo. Minha cara mexe muito, né, basicamente. E é muito difícil eu esconder que eu tô triste. Muito difícil. Muito difícil. Principalmente para quem me conhece mais tempo. Então é uma coisa aí que eu tenho uma dificuldade, até porque, tipo assim, acho que no podcast eu consigo esconder mais. Já aconteceu de momentos terríveis, aconteceu alguma coisa e eu ter que começar um podcast mesmo assim,
porque é o trabalho, é o que a gente se propôs a fazer ali no momento. E, inclusive, eu já recebi elogios, que isso é um dos feedbacks mais importantes para mim é de quem está do meu lado, né, obviamente. Mas assim, recebi até feedback nesse dia do meu sócio. Ele falou, né, que ele sabia que tinha acontecido, né, sabia do contexto. Ele falou, cara, você saiu muito bem, nem parecia que tinha acontecido tal coisa assim assado. Eu falei, verdade, obrigado. Não, realmente. Enfim, cara, eu procuro, né, essa parte em mim, eu tento ser... Acaba que eu sou um termômetro para o ambiente, dependendo das situações, né? Não sei se isso é certo ou errado, não sei se tem isso também, mas é uma coisa difícil, né? Não que seja uma dependência sobre minha pessoa, porque eu não sou assim, porque também não é só eu que tenho essa habilidade, esse ponto forte, mas é uma coisa que está em mim. E ultimamente, infelizmente, né, eu passei por tô passando ainda, né? Por uma baixa, né? Uma coisa muito triste na minha vida, muito difícil, né? E realmente a gente tem que passar e realmente acontece. Eu fui parar para observar esse momento que eu estou passando, similarmente aconteceu no ano passado também. Então são os altos e baixos da vida, né? A gente tem que só aprender a lidar com eles. E eu não lidei muito bem, e isso com certeza, isso afetou meu ambiente, né? Vem afetando meu ambiente. Então é uma coisa que eu tenho que até me policiar sobre isso, sobre como eu vou reagir às coisas que não vão parar de acontecer, não é mesmo? Cara, conhecer os pontos fortes, né, é uma coisa excepcional. Eu aconselho vocês, se vocês não tiverem comprado esse livro aqui, é um pouquinho caro, acho que vai mais de R$50 um livro desse aqui, mas só de você ter aqui um código, né, que você vai fazer um teste, que você vai ter todo o respaldo desse resultado do teste dentro desse livro aqui, tanto para você aprender sobre você, quanto você aprender sobre pessoas que têm a mesma habilidade que você em outras profissões, ou até mesmo a sua profissão, você pode encontrar aqui a profissão que você tem, a habilidade que você tem e a pessoa que trabalha, enfim... Pode aplicar tudo isso aqui. Além também de você poder mostrar para outras pessoas como elas devem reagir com você no ambiente. Como elas deveriam, né? Pelo menos, né? E o contrário também, porque vai que você trabalha comigo, você já sabe meus pontos fortes, você pega esse livro aqui, no final de cada ponto forte aqui, mostra como que você deve trabalhar com esse tipo de pessoa que tem esse ponto forte. Então olha que vantagem que isso aqui já traz no ambiente corporativo, ambiente de trabalho, que é você conhecer os pontos fortes de quem está trabalhando com você, e não só conhecer, é entender como que você deve se comportar, como você deve trabalhar com essas pessoas. Esse livro aqui te ensina muito bem sobre isso. E tá, o segredo tá aí, é você se entender. Em tudo na sua vida, você se entender como você funciona, é o segredo, e tá aí para quem quiser aplicar, e você acha que deveria aplicar. Fica aí, tá bom? Esse foi o vídeo, esse canal tem muito conteúdo sobre esse tipo de reflexão. Se você gostou, se inscreve, compartilhe e deixa um comentário, eu amo ler comentários, tá bom? Vamos evoluir junto, chega mais aí.